pela manhã. Então hoje pela manhã eu fui apresentar um bebezinho, né? E o bebê empurrou aqui o joystick da cadeira e a cadeira foi um pouquinho para frente. Todo mundo quase morreu do coração aqui, né? Então agora eu estou desligando a cadeira. Vai que, né? Hoje é o último domingo de 2024 e nós sabemos que tem bastante famílias viajando, né? Aproveitando esse tempo de férias, o que é totalmente legítimo, né? As pessoas estão cansadas, foi um ano estressante e se pode viajar com a família, tem meu incentivo inclusive. E eu fiquei pensando assim, né? Olhando para a igreja hoje, não cheia como de costume, né? Essas épocas são assim mesmo, não estou reclamando de nada. Mas fiquei pensando assim, o que fez você sair de casa hoje? Num dia chuvoso, preguiçoso. Se você olhar aqui, tem um ou outro adolescente, difícil trazer os filhos, né? O que fez você sair de casa hoje? O que você veio buscar aqui? O que você veio encontrar aqui? E aí, eu vou, pensando nisso, continuar a série de sermões que eu tenho pregado. Hoje já é o 7º sermão, obras da carne versus fruto do Espírito. E eu vou falar sobre algo que eu tenho certeza que está no coração de todos nós. O que você mais quer para 2025? Pensa aí. O que você mais quer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em 2025? Alguém quer dar um palpite? Pode falar. O que você mais quer? Saúde? O que mais? Como? A volta de um filho que se afastou da igreja, de Deus. Estamos juntos. O que mais? Que a graça de Deus nos encha cada vez mais. Vocês não falaram o que eu vou falar ainda aqui hoje. Você não vale, né, Ju? A Ju falou paz. Quem acha que é importante a gente ter paz em casa, na igreja, no trabalho, aqui dentro, com Deus? A gente falou aqui hoje no culto muitas vezes sobre paz. Cantamos sobre paz, oramos sobre paz. Eu acredito que se nós tivéssemos de fato a paz que vem de Deus sendo derramada sobre nós, muita coisa se resolveria, muita coisa entraria nos trilhos certos na nossa vida. Vamos ler então a palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 16 a 23, vai estar aí na projeção, você pode acompanhar, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem,
idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu vou destacar aqui a paz que só o Espírito produz em nós. Vamos começar então. A paz que vem do Espírito não é a mesma que a paz que o mundo nos oferece, e é uma paz que está acima de qualquer e toda circunstância. Vejam, irmãos, o ano que se aproxima, o ano novo que se aproxima de nós, infelizmente, já está fadado às guerras e conflitos em todas as instâncias da vida humana. Infelizmente, essa é a nossa realidade. São filhos brigando com seus pais, irmãos que não conseguem se perdoar, casamentos que estão acabando, amigos entrando em rota de colisão, igrejas inteiras se dividindo, países declarando guerras contra seus vizinhos e até estranhos se atacando na rua, todo instante. Por isso é que a paz que vem do Espírito é tão necessária para todos nós. Nós vivemos um mundo em guerra. Todos nós vivemos algum tipo de conflito. Não está fácil viver. As pessoas lá na sua casa acham que é fácil conviver com você? E você acha fácil conviver com as pessoas que estão na sua casa? Aqui na igreja, todo mundo é gente boa, legal, igual o pastor Clóvis? O que você acha, Ju? Isso prova, irmãos, que a vida não está fácil por nossa própria culpa. Nós não somos pessoas fáceis. Nós não somos pessoas que sabem contornar um problema com sabedoria sempre. Nós não temos amabilidade. Nós não somos gentis sempre. Nós não temos paciência todas as vezes. Porque falta em nós esse enchimento do Espírito que produz o fruto. Agora, como eu disse há algumas semanas, se a palavra de Deus nos diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, de quem está falando? De Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Entendemos assim que você será mais cheio do Espírito na mesma medida em que se submeter ao senhorio de Cristo. Tudo então é uma questão de nós obedecermos a Deus. Então, antes de qualquer coisa, a gente deve perguntar: por que existem tantos conflitos entre nós? Por que tem tanta dificuldade de relacionamento? A fonte de todos os conflitos, eu chego a essa conclusão, é o nosso próprio coração, que é egocêntrico, é egoísta, é orgulhoso, é teimoso, acha que sabe tudo, sabe mais que os outros. Agora, se nós considerássemos, como a Bíblia diz, os outros superiores a nós mesmos, e buscássemos realmente a paz com todos,
nós seríamos diferentes, nossos relacionamentos seriam transformados e viveríamos a paz, e veríamos a paz se instalando em todos os contextos da vida humana. Se começasse por nós, isso inclusive em nossos lares e mesmo em nossas igrejas, que talvez sejam lugares mais difíceis, porque nesses lugares tem intimidade, e a intimidade, por um lado, é maravilhosa, mas por outro, é um terreno fértil para conflitos, porque a gente pensa que pode falar qualquer coisa do jeito que a gente quer, com quem a gente tem intimidade, e não pode ser assim. Então, a fonte de todos os conflitos é o nosso próprio coração, é o nosso coração que está errado, é o nosso coração que é enganoso e mau, que nos ilude e que faz pensar a nosso próprio respeito mais do que deveríamos pensar, e desconsiderar o próximo, e por aí vai, e as tragédias começam a acontecer. Então, o que nós precisamos entender é que o fruto do Espírito é uma unidade de virtudes que, ao serem vivenciadas, expressam o caráter de Jesus. Cada marca do fruto do Espírito é um pedacinho do caráter de Cristo, é a descrição de quem é o nosso Senhor. Então, esse fruto, essa unidade de virtudes vivenciadas por mim e por você, elas causam um impacto abençoador de grandes proporções. Então, quando você começar a ser como Jesus, onde você estiver, vai ter uma revolução lá, porque é impossível esconder uma luz que está num lugar alto. Por isso é que a gente coloca a luz no lugar mais alto, para iluminar todo o ambiente. Não é o que a Bíblia nos diz? Se você for sal, você vai salgar, você vai dar sabor, você vai conservar o que tem que ser conservado, você vai causar sede de Deus nas pessoas. Então, uma pessoa cheia do Espírito de Cristo, ela vai causar uma revolução ao seu redor. Então, ao perguntar por que a sua vida é tão cheia de conflitos, a primeira resposta que eu aponto é que talvez esteja faltando em você se encher mais do Espírito Santo, se deixar encher pelo Espírito. Porque tem algumas situações, irmãos, que são praticamente impossíveis da gente manter a calma, a paciência, o amor, a alegria, a amabilidade, a paz. Fala a verdade. Não tem hora que dá vontade de esganar a pessoa com quem você está falando? Esses dias eu fui ao shopping, né, e quando a gente voltou para o carro, tinha uma pessoa estacionada naquelas faixas ao lado da vaga exclusiva para cadeirantes. E aí eu postei lá, e algumas pessoas colocaram algumas sugestões, assim: leve uma chave de fenda no seu porta-luvas. E aí, quando você chegar no carro, se tiver alguém lá no lugar proibido, você pega a chave de fenda e faz um desenho bem bonito na porta da pessoa. Aí você vai arrumar um outro problema, né? Outro falou assim: fácil, murcha os 4 pneus. Outro foi mais além, falou assim: pede para alguém quebrar os vidros. Agora,
Isso ia piorar a situação, não ia? Com certeza, né? Mas esse é o mundo que a gente está vivendo. As pessoas sem Deus, elas querem fazer justiça com as próprias mãos. Elas querem os seus direitos. Então, sai da frente, porque isso não vai ficar assim. Então, nesse sentido, a paz do Espírito Santo em nós revela a nossa missão neste mundo, que é a de, assim como nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, sejamos agentes dessa mesma reconciliação no mundo. E aí eu tentei conversar com algumas pessoas no particular, ela falou, não, calma, não é assim, a gente não resolve as coisas desse jeito. Mas não dá para a gente falar de coisas espirituais com quem não é espiritual, né? A pessoa que não tem Deus não vai entender isso. Mas quando eu creio, quando eu ajo dessa maneira, de alguma maneira, de algum modo também, essa atitude causa um impacto na pessoa. Ela vai perguntar assim, como é que ele consegue fazer isso? E aí, não é por mim. E se eu tiver a oportunidade um dia de falar, eu vou dizer exatamente isso. Não é por mim. É o Espírito Santo dentro de mim. Porque se fosse por mim, eu faria pior do que você sugeriu. Então a nossa missão neste mundo é nós sermos agentes da reconciliação de Deus, em todas as instâncias. Guarde isso no seu coração. Nós recebemos de Cristo o ministério da reconciliação. Nós vivemos nesse mundo para levar as pessoas até Cristo, para que elas se reconciliem com Deus, recebam essa paz e tenham paz com todos. Este é o ministério da reconciliação. Então vamos ver o significado dessa palavra aí em Gálatas 5. A palavra grega aqui para paz é eirene, e traz o sentido de uma paz espiritual interior. Estritamente, ao pé da letra, significa juntar, unir o que estava separado. E originalmente era um termo usado em acordos de paz e reconciliação que resultavam em períodos de harmonia e ausência de guerra entre nações. Agora, para nós cristãos, é a paz que vem da certeza da nossa salvação. Nós, por sermos salvos, nós sabemos que estamos em paz com Deus e sabemos agora que precisamos ter paz com todos. É um estado, entenda isso, é um estado de bem-estar espiritual que só quem recebeu a Cristo tem, que produz harmonia com Deus e com os outros ao nosso redor. Essa é a paz que vem do Espírito. E é uma palavra, para mim, profunda, que ensina muitas lições preciosas para nós. Se você notar bem, o fruto do Espírito, ele é o oposto das obras da carne. Então, para algumas obras da carne, o fruto do Espírito é a exata contraposição. Então, a paz que o Espírito nos dá é o oposto do que? Na lista das obras da carne, aí um pouquinho para cima, no texto que nós lemos, é oposto aos adultérios. Adultério é separação, a paz é unir o que estava separado. Adultério é desentendimento, a paz é entendimento. Inimizades e brigas,
Isso aqui no âmbito pessoal, particular, com uma pessoa, entre amigos, entre irmãos. Quando as coisas saem do controle, essas coisas são resolvidas pela paz. As desavenças. Disputas e facções se referem mais a grupos, como a igreja, por exemplo. Eu não consigo mais conviver com esses irmãos, então eu vou embora. Ou então, eu não aceito mais essa liderança, eu não gosto do estilo desses pastores, então eu vou fazer um grupinho aqui, para a gente começar a sorrateiramente tentar derrubar essa liderança. Disputas e facções. É o contrário do que a paz indica para nós. Agora, de modo geral, toda obra da carne promove inimizade contra Deus. É isso que Paulo está nos dizendo. As obras da carne ofendem a Deus. Elas são uma expressão de inimizade contra Deus. Cada vez que eu e você pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus. E nós vivemos mais uma vez o que era para nós termos deixado lá para trás. O tempo em que nós éramos inimigos de Deus. Nós temos a Cristo agora. Nós já não somos mais inimigos de Deus. Nós somos reconciliados. Mas de vez em quando, o velho homem assume o controle e a gente pratica as mesmas obras que anteriormente nós praticávamos, mas que deveriam ter ficado no passado, porque elas ferem o coração de Deus. Então, se o fruto do Espírito glorifica a Deus, as obras da carne são uma ofensa direta ao coração do Senhor. Você entende isso? Por isso é que nós temos que evitar essas coisas, porque além dos inúmeros prejuízos que elas nos causam, porque quando a gente deixa de vivenciar essa paz, é só tragédia, é só conflito, é só separação, é só dor de cabeça, é só noite sem dormir, é só procurar psicólogo, doenças psicossomáticas. Quantas pessoas você conhece que estão doentes de verdade por falta de paz? Quantas pessoas você acha que nós, pastores, atendemos todas as semanas? Elas vêm falar do quê? Falta de paz. Causada por quê? Obras da carne. E essas pessoas adoecem. Porque nós não fomos criados para isso, irmãos. Nós não fomos salvos para isso. Deus tem coisas muito melhores para nós, para o ano novo que está por vir, e para toda a nossa vida. Deus tem muito mais a nos oferecer. Então, ao invés de você se contentar com um fruto podre, como as obras da carne são, busque se encher do Espírito, para que a sua vida produza frutos saudáveis, abençoadores, saborosos. Eu tenho falado aqui sobre as frutas, e não sei você, mas tem uma fruta que eu amo demais, e que não aparece todo ano, como todas as frutas têm a sua época, que é a lixia. Olha, quem inventou a lixia foi Deus, né? Não sei se você soube, há um tempo atrás, há alguns anos, houve não sei se uma praga, uma doença que atacou as árvores de lixia na região inteira aqui.
E a gente ficou sem lixia uns 2 ou 3 anos. Para mim foi um inferno no final do ano, sem lixia. Para mim o céu é uma lixia gordinha com uma semente bem fininha. Então a Juliana, de vez em quando, esses dias, ela vem lá eu estou lá na sala com ela, ela vem com um pratinho assim: você quer, meu amor? Ela ganhou meu coração pro resto da vida. Agora, o que acontece quando você tem expectativa de saborear uma fruta assim, que está bonita aos olhos, e ela está azeda? Eu não gosto. Desculpe o pessoal que gosta das coisas sem açúcar, mas eu gosto de frutas doces. Então, de acordo com o paladar, ela vai ser apreciada ou não. O que eu posso dizer para você é que a sua vida tem que ser uma bênção nesse mundo. Você tem que ser uma fruta saborosa onde você está. Você tem que ser alguém que traz bem-estar onde você está. É por isso que na última mensagem eu falei sobre alegria. E eu destaquei que o mau humor é pecado. Ele é marrento, é adolescente marrento. Não, ele é pecador mesmo. Isso é pecado. Ele é um velho ranzinza. Não, é amargura mesmo, e é pecado. A gente não pode se conformar com isso. Uma vez, o irmão falou assim para mim: eu sou assim, agora não dá para mudar mais. Eu falei: lamentavelmente, né, irmão? Porque você deveria mudar. Ele falou: como assim, pastor? Na minha idade não dá para mudar mais. Eu falei: como assim não dá mais? Se você se encher do Espírito Santo, Ele vai te transformar de uma fruta azeda para uma fruta doce. Só que o negócio, eu acredito, é que a gente não quer mudar sempre, porque custa. Tem que ter disciplina para buscar Deus, não é? Tem que ter disciplina para ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, para a vida de oração, para a vida na igreja. Custa. Experimente ficar 3 semanas, 4 semanas sem vir à igreja. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a sentir um negocinho assim: eu não preciso ir todo domingo, né? Aí daqui a pouco, você vai estar com dificuldade para vir. Eu já vi essa história inúmeras vezes. Já aconteceu comigo. Nós somos assim. Então, se não houver busca intencional, verdadeira, para nós nos enchermos do Espírito, nós não vamos expressar o fruto do Espírito em nós. Porque o Espírito Santo não obriga ninguém a nada. Ele quer produzir o fruto em você, mas depende de você se submeter a Cristo. Ok? Até aqui? Então vamos aplicar a palavra de Deus? Primeiro, se fica claro pelas Escrituras que o Senhor é um Deus de paz e que Ele ama a paz, então você também deve buscar a paz com todos e ser um amante da paz. O ditado que diz que é melhor ter paz do que ter razão, quase sempre é verdadeiro. Só que isso exige muita humildade e obediência. Deus, o nosso Deus, é um Deus de paz. O nosso Deus ama a paz. Então, eu e você, como imitadores de Cristo, também devemos amar a paz, desejar a paz. E para isso acontecer, a gente tem que passar por cima, sabe de quem? Nós mesmos. E aí que está a parte difícil.
Eu tenho que vencer o meu orgulho para pedir perdão. Eu tenho que chorar diante de Deus para dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não quero mais cair nesse pecado horrível que eu estou caindo sempre e que está causando tão mal para a minha família, para os meus irmãos, para os meus amigos. Eu tenho que ter coragem de reconhecer que eu sou uma pessoa explosiva, que eu sou do tipo que guarda rancor, que eu fico encontrando palavras bonitas para justificar, mas no fundo é ressentimento, é mágoa, é amargura. Eu tenho um discurso, mas a prática é outra. Só que Deus continua sendo um Deus de paz, um Deus que ama a paz. Então, quase sempre é melhor ter paz do que ter razão. Então tem horas que é hora de se calar. O sábio já disse isso, Salomão já disse isso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para falar e há tempo para se calar. Tem horas que é melhor você esperar. Não, eu vou orar um pouquinho e depois eu vou procurar a pessoa para conversar. Porque se você for na hora, você vai pegar o sujeito pelo pescoço. Você se conhece. Então seja um amante da paz, busque a paz, seja humilde e seja obediente. Em segundo lugar, a paz tão desejada só é possível se você souber perder para ganhar, ou dar passos para trás, para só depois dar passos para frente. Ou seja, sem sabedoria, sem amor e sem uma comunicação clara de respeito e honra, você dificilmente alcançará a paz tão desejada. Então, eu não sei como estão as coisas na sua casa, no seu trabalho, mas eu penso sempre assim: quando eu vou ter uma conversa difícil, e quando eu ainda estou no controle das minhas emoções, porque depois que eu perco o controle também, você não me conhece, irmãos, como pecador eu sou nesse sentido. Mas enquanto eu estou consciente das coisas, e eu tenho uma conversa difícil para ter, eu procuro me preparar, pensando assim: eu vou, mas eu quero ganhar, não perder. Não estou falando aqui da minha opinião, eu quero ganhar o irmão, não perder. Lembra de Mateus 18? Se você souber, se você lembrar que um irmão tem algo contra você, vai você até ele, confronta o teu irmão. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, leve o caso à igreja. Mais uma vez, se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Agora, se ele não se arrepender, mesmo diante da igreja, então trata ele como um não crente. Mas me parece que a Bíblia, ela vai na direção sempre de nós ganharmos o irmão, não perdermos. Isso vale para todos os relacionamentos, pais e filhos, cônjuges, amigos, colegas de trabalho. Nós, como cristãos, temos que ganhar as pessoas, não perdê-las. Fazer o máximo
E para isso, muitas vezes, a gente perde para ganhar. Tem coisas que não vale a pena. Vai brigar por quê? Por causa disso. Tem coisa que você tem que deixar para lá. Para que você vai esquentar a cabeça com um negócio sem importância assim? Deixe para lá. Não tem valor nenhum. Não faça questão sempre. Dê passos para trás, para depois dar passos para frente. Sabedoria. Peça que Deus te dê sabedoria. Tenha uma comunicação clara, mas uma comunicação respeitosa, amorosa, que honre a pessoa. Não chega metendo os dois pés no peito, mas fale com respeito. Demonstre seu amor. Demonstre de verdade que você quer o bem da pessoa, que você não quer perder a sua amizade, o seu relacionamento. Senão, a gente não vai ter essa paz que nós desejamos tanto. 3. A paz que vem do Espírito te faz entrar em paz consigo mesmo. Isso porque Cristo passa a ser a sua referência e a sua identidade. Assim ele se torna o grande solucionador dos seus conflitos internos. Porque agora você não precisa mais lutar para descobrir quem é. Você não precisa mais disso. E você não vive mais por paixões, mas por Ele e para Ele. Quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, acabou o conflito dentro de nós. A pessoa que vive em conflitos, geralmente é uma pessoa mal amada, que tem baixa autoestima. Mas nós que temos a Cristo, nós sabemos qual é a nossa identidade. Você é um filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você não é qualquer um. Então você não precisa ficar se achando menos do que ninguém. Não é para ser orgulhoso, mas também não é para viver rastejando por aí. Você sabe quem você é. Então as coisas estão resolvidas aqui dentro. Aqui dentro tem paz, porque eu sei quem eu sou, eu conheço meu Pai, eu sei que Ele me ama, eu sei que eu não estou sozinho nessa vida. Então aqui dentro tem paz, não tem mais esse tipo de conflito, para descobrir quem eu sou, qual o propósito da minha vida. Não, essas coisas eu já sei. Desde o dia que me encontrei com Cristo, esses conflitos acabaram. Agora eu vivo por Ele e para Ele. E essa paz reina em meu coração. Então, eu não preciso mais fazer um esforço para descobrir quem eu sou e para resolver os meus conflitos internos. Não preciso mais. Está tudo em paz aqui dentro. O meu Senhor e o seu amor são realidade dentro do meu coração. Então eu não preciso mais dessas coisas. E essa paz, o mundo não pode oferecer. Só Deus pode oferecer. Quarto lugar, a primeira instância em que devemos vivenciar a paz do Espírito, então, é justamente no relacionamento com Deus. Pois quando você fica quites com Deus, enfim você experimenta a plenitude do bem-estar que traz a verdadeira paz, que por sua vez te leva a não querer guerra com ninguém. Se você está quites com Deus, você não quer guerra com ninguém. Se você está em paz com Deus,
Você não quer conflito. Pelo contrário, você quer resolver as coisas. Você não quer briga. Então a pessoa que é iracunda, a pessoa que é briguenta, a pessoa que vive em conflitos, que é difícil de se relacionar, tem que fazer uma avaliação, porque talvez a causa disso tudo seja justamente que ela se sente em dívida com Deus, ou está em dívida com Deus mesmo. Tem pecado escondido na vida, será? Está vivendo afastado de Deus? Não está permitindo que o Espírito Santo encha seu coração? Então, nós primeiro precisamos acertar a nossa vida com Deus. Arrependimento, perdão, abandono do que é errado. E quando nós estivermos, enfim, quites com Deus, Ele vai nos encher com a sua paz. E aí, você não vai querer briga com ninguém. É o contrário. Então pense bem, por que é que você anda tão irascível, tão irritado, brigando tanto? Por que tudo vira discussão com você? Talvez seja também necessário uma avaliação sobre como é que anda o seu relacionamento com Deus. Porque se Ele é a fonte da paz, por que está faltando paz para você? Quinto, a paz cristã não é passiva, ela é pacificadora. É um estado que permite uma vida abençoada e frutífera, pois nos possibilita agir em unidade, pensando no bem do próximo e no coletivo. Então, seja um agente de paz em um mundo que está em constante conflito. Jesus não nos chama para sermos simplesmente pacifistas, mas pacificadores. Então eu sempre digo assim: ande sempre com panos quentes. Mulheres, coloquem sempre um pano quente nas suas bolsas. E quando for necessário, coloque panos quentes nas discussões. Você entende isso, né? As mulheres dentro de casa, elas têm um poder fabuloso. Elas conseguem manter o humor da casa de acordo com o humor delas. É ou não é verdade? Uma mulher feliz em casa vai influenciar todo mundo. Eu não estou falando que a culpa é só das mulheres, hein, gente? Estou fazendo um elogio às mulheres. Porque muitas vezes o motivo das brigas é o homem. Muitas vezes. Eu nem sei aqui quem tem mais culpa. Mas se tem alguém que tem mais capacidade para isso, eu acredito, são as mulheres. Para restabelecer a paz, a alegria. Então, coloca aí como item necessário para você. Sempre tenha na sua bolsa um pano quente. E seja um colocador de panos quentes na vida. Onde tiver um conflito, coloque panos quentes. Seja aquele que vai tentar pacificar as coisas. Não vai colocar mais lenha na fogueira. Pelo contrário. Ah, você viu o que fulano fez? Eu vi, mas será que ele não estava enganado? Panos quentes.
Se lembra a história que eu contei aqui no começo da série, da menininha, que estava com 2 maçãs nas mãos, uma em cada mãozinha assim, e o pai brincou com ela e falou assim: filhinha, me dá uma maçã. E ela olhou assim, olhou, deu uma mordida em uma, deu uma mordida na outra. O pai já ficou assim, desapontado, né? E ela falou assim: topa, pai, essa está mais doce. A pessoa que é pacificadora, ela é sábia para não fazer julgamentos precipitados. Ela é sábia para ouvir a outra parte. E para pensar assim, talvez ele não tenha entendido bem, ela não tenha entendido bem. Gente, fez isso, mas está tão estranho, porque não é do feitio dessa pessoa. Vamos ter paciência, vamos conversar melhor. Panos quentes. Seja um pacificador. O mundo está precisando tanto de gente assim. E nós, cristãos, a gente tem essa capacidade que Deus nos dá. E finalmente, a proposta do Evangelho de Cristo é a paz por meio do perdão. Nesse sentido, a cruz grita: perdoe, perdoe, perdoe. A única maneira, irmão, de trazermos paz aos nossos relacionamentos é cultivando um coração sempre disposto ao perdão. O caminho é este: Deus nos perdoa e o Espírito nos impulsiona a perdoar também. Então, sem perdão, não tem jeito isso aqui. Sem conceder perdão, não tem jeito. Sem ter humildade para pedir perdão, não tem jeito. Um dia desses, alguém falou assim: mas pastor, eu não consigo esquecer o que a pessoa fez. E aí eu lembrei de uma história. Quem me conhece bem, nem a minha esposa sabia, lembrou. Ela sabia, mas não lembrou. Eu tenho uma pequenininha cicatriz aqui, no meu punho aqui. Bem pequenininha. Acho que, não sei se dá 1 centímetro. Eu perguntei para ela agora um pouquinho antes: sabe o que foi essa cicatriz aqui? Ela falou: não. Isso aqui foi um dia que a gente estava patinando no gelo, lá no shopping Piracicaba. Éramos jovens. E eu, todo atrapalhado, caí, e veio alguém com o patins, aquela lâmina do patins, né? E entrou aqui, e fez um corte. E aquilo ficou incomodando um tempo, né? Infeccionou um pouquinho. Foi bem chatinho assim durante alguns dias, depois sarou. E hoje, zero dor. Dor nenhuma. Eu coloco a mão em cima, eu mexo, não sinto absolutamente nada. Eu lembro o que foi, mas não dói mais. Eu creio que o perdão é por aí. Não é esquecer. Esquecer é a amnésia. Mas é lembrar sem doer. E vou além. É lembrar sem desejo de vingança. Ou sem ressentimento. Isso é perdão. Mas o irmão insistiu mais. Realmente, ainda assim é difícil, né, pastor? É difícil. Eu diria até, irmão, que para nós é impossível esse negócio. Porque do jeito que a gente não esquece, a gente não deixa para lá. Às vezes a pessoa que feriu a gente é uma pessoa que a gente ama e a gente não consegue perdoar. Quantos filhos estão afastados dos seus pais? Quantos irmãos não se falam? Quantos ex-amigos você conhece? Histórias inacreditáveis.
ex-melhores amigos. Houve uma ofensa, houve uma traição, uma ferida, e não houve perdão, não houve reconciliação. Então esse negócio é difícil mesmo, é muito difícil. Para nós é impossível, mas não para Deus. Então, se você ouvir a voz da cruz que grita, perdoe, e você obedecer a voz com letra maiúscula, Deus fará um milagre em você. O que me motiva a perdoar sempre é que eu me lembro que Deus me perdoa todos os dias, todo santo dia, Deus me perdoa. Toda manhã, as misericórdias de Deus são renovadas sobre minha vida, e o nome disso é perdão. Perdão. Misericórdia é perdão. Se não fosse o perdão de Deus, eu estava perdido. Então, como é que eu não vou perdoar? Que negócio é esse? Que eu recebo uma graça tão imensa e não vou passar para frente por algo menor até do que a ofensa que eu fiz levou Jesus à cruz. Como é que nós não vamos perdoar? Então, decida hoje ser um perdoador. Decida hoje que aconteça o que acontecer, não importa o que vai acontecer ainda, você vai perdoar. Não tenha listas de pecados imperdoáveis. Perdoe sempre. Perdoe, perdoe. Nós não temos opção, irmãos. Então eu pergunto assim para você: quem é a pessoa que você precisa perdoar ainda em 2024? Quem é a pessoa que você sabe que precisa perdoar e zerar essa dívida e começar um ano novo diferente, sem esse peso? Perdoe, perdoe, perdoe. Termino dizendo o que precisamos para um ano novo, realmente novo e abençoado. Então, que o seu ano novo seja cheio da verdadeira paz que vem do Espírito Santo, essa maravilhosa paz que resolve seus conflitos internos e que afeta todas as pessoas com quem você convive e até o mundo. Portanto, meu desejo é que a paz de Deus reine em sua vida e por meio de você, fazendo assim com que o nosso ano novo seja muito abençoado e feliz. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E a equipe pode subir. Que Deus abençoe muito esses últimos dias do ano para você. Seja um tempo de alegria, de comunhão, de paz, de perdão, de reconciliação, de submissão a Cristo, de se encher do Espírito, e que Deus conceda a você aquilo que o seu coração tanto deseja. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela riqueza que é a Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e pelo fruto que só Ele pode produzir. Senhor, dá-nos mais, ó Deus, da Tua paz. Derrama, Senhor, abundantemente em nossa vida, nossos corações, a paz que vem do Senhor. E que assim, Pai,
nós sejamos pacificadores, agentes da reconciliação, que por meio de nós, pessoas conheçam ao Senhor, experimentem dessa paz que o mundo não pode oferecer, não pode nem entender, mas que o Senhor pode dar. Ó Deus, que nós sejamos as pessoas usadas neste mundo para a reconciliação dos partidos, para juntar aquilo que estava separado, para reunir mais uma vez, Pai, com perdão e graça, amigos que estavam separados, casais, irmãos em Cristo, filhos, irmãos de sangue. Senhor, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, Pai, mas nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, não permita que a gente comece mais um ano do mesmo modo, Senhor. Faz esse milagre acontecer em nossa vida, Senhor, a começar por nós mesmos, por nosso coração. Muda o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração mais humilde, mais obediente, que sempre considera o outro como superior a nós mesmos. Um coração disposto a dar passos para trás, para depois dar passos para frente. O Senhor nos ajude, Pai, a não fazer questão por tudo nessa vida. Que a gente aprenda, Senhor, pela instrução do Teu Espírito, a colocar panos quentes nos conflitos, nas discussões. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai. Derrama a Tua paz sobre nós. Que 2025, Pai, seja um ano marcado por paz. Paz, ó Deus, que nos dê a tranquilidade de colocar sempre, todas as noites, a cabeça no travesseiro e dormirmos o sono tranquilo daqueles que têm ao Senhor como Deus. Que a gente não deixe nada para trás, ó Deus, muito menos alguém querido. Abençoa-nos assim, Pai. Continua a falar conosco. Que tudo que nós fizermos nesse próximo ano seja também para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nós dependemos de Ti. E por isso, Senhor, nós Te exaltamos, Te adoramos. Assim, Senhor, nós oramos no nome santo, bendito e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos cantar ao Senhor e depois o culto será encerrado.